Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram num povoado de samaritanos, a fim de preparar hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos não o receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os, e partiram para outro povoado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, nesse dia 30 de setembro, o último dia do mês de setembro, mês que é dedicado à Sagrada Escritura, hoje nós celebramos de maneira especial o dia de São Jerônimo. Sim, um dos doutores da igreja, né? De tantos doutores da igreja que nós temos, hoje nós celebramos a memória desse grande doutor da igreja. Esse que é aquele que diz a frase que desconhecer a Sagrada Escritura é desconhecer o próprio Cristo. E o Evangelho de hoje, ele nos diz algo maravilhoso. Hoje nós vamos dar uma palavra sobre São Jerônimo. Sem dúvida alguma, não poderíamos deixar de falar de São Jerônimo hoje, dada a contribuição que São Jerônimo deixa para cada um de nós, deixa para toda a igreja. O Evangelho diz que estava chegando o tempo de Jesus partir, e ele pede que vá adiante preparar, e os seus discípulos vão adiante, e eles entram no povoado de samaritanos, e os samaritanos não recebem os discípulos ali, não acolhem os discípulos por causa de Jesus. Então, qual é a atitude de Tiago e João, né? Esses dois irmãos aqui, Tiago e João, qual é a atitude deles? Senhor, tu queres que nós mandemos descer fogo do céu para destruí-los? E Jesus vai e repreende ele. Bom, e aqui está tudo ligado uma coisa com a outra, né? O primeiro grande ensinamento que esse evangelho ele quer dar a cada um de nós é que nós não devemos fazer proselitismo. O que é proselitismo? Traduzindo em miúdos, seria querer enfiar o evangelho goela abaixo das pessoas. Porque eles não foram aceitos na cidade dos samaritanos, e isso aqui é evidente, né, nesse contexto do evangelho, porque os judeus não falavam com os samaritanos. Essa é uma rixa antiga, né, desde a queda, né, do Reino do Norte pela invasão assíria, e que misturou, né, a cultura pagã com o povo daquela terra. E há uma rixa aí entre samaritanos e judeus, né, desde então da invasão assíria, que aconteceu lá, né, na primeira divisão do Reino do Norte, né, onde o povo de Deus era um reino só, e lá divide Reino do Norte e Reino do Sul. E o primeiro que sofre um cerco, antes mesmo de chegar ao cativeiro da Babilônia, que aconteceu lá no Reino do Sul, o Reino do Norte, né, pelo menos aí 200 anos, né, antes, já sofre uma dominação assíria, uma invasão assíria, a gente poderia dizer assim, o primeiro cativeiro, e a rixa entre judeus e samaritanos começa a partir daí, né? Então é um povo que não se tolera. Mas trazendo isso para a nossa vida, nós podemos ver que quantas vezes, e o Papa Bento XVI no seu livro, grande livro, Introdução ao Cristianismo, ele vai dizer isso, que o papel do teólogo, o papel daquele que fala de Deus nos dias de hoje, se assemelha a um palhaço de circo. Ele conta uma história lá no livro no início do livro, que eu não vou aqui repetir, mas porque nós não somos ouvidos, e nós estamos às vezes falando coisas sérias, aquele que está anunciando Deus, estamos falando de coisas sérias e as pessoas pensam que nós estamos interpretando, como a história que ele conta lá na Introdução ao Cristianismo, logo no início do livro. Então, muitas vezes não somos ouvidos. E porque rejeitam Jesus, nós não podemos cair na tentação de Tiago e João, né, de querer, pela força, então, a gente empurrar o evangelho
goela abaixo das pessoas. Tiago e João não se conformam com isso, porque na realidade aqui é a Jesus que eles não estão aceitando, é a Jesus que eles não querem. Eles não querem Jesus, né? Então houve esse problema e os discípulos queriam resolver de outra maneira. Não, o Evangelho de Cristo, Jesus, ele é uma proposta para cada um de nós. Deus, ele não prometeu salvação, Deus prometeu um Salvador e ele deu um Salvador. Agora, nós é que precisamos acolher Jesus. Esse povo não queria acolher Jesus. Como nos dias de hoje, existem muitas pessoas que não querem acolher nosso Senhor. Qual é a nossa atitude diante da rebeldia do povo, diante do povo de cabeça dura, daqueles que não querem saber de Jesus, não querem nem ouvir falar de Jesus? O que nós fazemos? Nós continuamos rezando, né? E se não querem ouvir o anúncio de Jesus, a gente faz como Jesus aqui, vai para outro povoado. A gente segue adiante. Vamos falar para quem quer ouvir então. Agora, claro, a mensagem ela precisa ser anunciada a todos. E se a gente já falou e as pessoas não querem ouvir, e muito pelo contrário, estão nos expulsando e nos mandando embora, sem problema algum, como nos diz o Evangelho, sacuda a poeira dos pés e siga a outro lugar. Vá a pessoas que queiram ouvir, né? Tem pessoas querendo ouvir o Evangelho, tem pessoas que, ao ouvirem o Evangelho, vão mudar de vida. Então, nossa missão é essa, é anunciar Jesus. Anunciar Jesus com o poder da sua palavra. O santo que nós celebramos hoje, São Jerônimo, nascido na Dalmácia no ano de 347, ele foi enviado para a escola em Roma, e a infância dele é uma infância maravilhosa, e ele nutria excessiva sede pelo conhecimento e sofria de uma paixão avassaladora pelos livros. Olha de quem nós estamos falando. Então nós estamos falando de uma pessoa que tinha sede de conhecimento. E não conhecimento no sentido técnico da palavra, com um conhecimento gnóstico, não. Porque para a gnose, o conhecimento é que salva. Não. São Jerônimo não buscava o conhecimento como gnose, não. São Jerônimo buscava o conhecimento como busca da verdade. Então ele tinha uma busca constante pelo conhecimento e uma paixão avassaladora pelos livros. Então nós estamos falando aqui de um intelectual. Sim, nós estamos falando aqui de um intelectual e por isso ele é um doutor da igreja. O legado de São Jerônimo é enorme. Então havia estudado com os melhores mestres, visitado cidades estrangeiras, se dedicado à busca do conhecimento. Porém, Cristo precisava de sua força e vontade e seu intelecto disperso para o serviço da igreja. São Jerônimo sentia isso e obedeceu ao chamado. Veja, ele sente, Cristo chama, porque queria aproveitar a inteligência, o intelecto de São Jerônimo. Ele se deixa seduzir, como diz o profeta Jeremias, né? Então ele obedece, ele faz voto de celibato, foge para Roma, para o inóspito deserto da Síria, e ali, por 4 anos na solidão, na penitência e na oração, aprendeu uma nova lição de sabedoria divina. Esse foi o seu noviciado. Então, São Jerônimo, ele se retira, ele vai para o deserto, e ele passa 4 anos no deserto, ali, se dedicando à oração, se dedicando a ser agora ele que tinha sido tão instruído pelos livros. Agora ali ele estava recebendo sabedoria direto do próprio Deus. O Senhor estava iluminando aquela inteligência sagaz e fugaz que era a de São Jerônimo, uma inteligência sem medida. Nós estamos falando de um intelectual mesmo, um homem muito inteligente e muito culto. Então ali, por 4 anos, ele passa a sua vida dedicada à penitência, à oração, e Deus o forma, né? Depois disso, o Papa, né, o convocou a Roma e lá o encarregou, né, como ele era conhecedor do hebraico, a tarefa de revisar e traduzir a Bíblia latina. Então, São Jerônimo é aquele que por 30 anos, vai dizer aqui a sua biografia, por 30 anos em Belém, né,
ele como eremita ali, ele gasta 30 anos da sua vida traduzindo a Bíblia do hebraico, né, para o grego, do grego para a Vulgata. Então, a Bíblia que nós temos hoje e a tradução que nós temos da Bíblia hoje, porque nós sabemos que todo o Antigo Testamento ele foi escrito em hebraico e houve uma necessidade muito grande de se traduzir essa Bíblia para o grego e depois traduzir essa Bíblia para o latim, para a língua Vulgata, né? Nós temos aí a tradução hoje da Vulgata e a Neo-Vulgata, e tudo isso nós devemos a esse homem, São Jerônimo, que fez esse trabalho minucioso, um profundo conhecedor da Sagrada Escritura era São Jerônimo. Tanto é que ele diz que desconhecer a Escritura é desconhecer a Cristo, né? Conhecer a Escritura é conhecer a Jesus. Então, São Jerônimo ele deixa esse grande legado para a gente. Um homem que gastou 30 anos da sua vida traduzindo, estudando, revisando os textos da Bíblia. E se nós temos hoje a Bíblia como nós temos hoje na nossa mão, porque aqui tem algo importante a dizer, né? Eu preciso situar aqui, cada um de nós, o tempo de São Jerônimo. Ele viveu entre os anos de 347 e 420, né? Então, século IV e século V. Século IV e século V. Né? Então, se nós temos hoje a Bíblia como nós temos, né, e todos, inclusive os protestantes, precisam agradecer muito no dia de hoje a São Jerônimo, que fez esse trabalho, né, de revisar, de guardar, de conservar, porque se isso não fosse guardado, conservado, redigido, traduzido pela Igreja Católica, nem os protestantes teriam Bíblia hoje. Ninguém teria a Bíblia na mão. Teria tudo se perdido. Mas a Igreja, ela conservou ao longo dos séculos, né, a Escritura, tal como nós temos ela hoje. Então hoje, dia de São Jerônimo, eu quero pedir hoje que São Jerônimo nos dê a graça, pela sua intercessão, da gente ter um amor pela Escritura, um amor profundo pela Escritura e um gosto de ler e meditar a Sagrada Palavra. Porque a palavra não é um livro, a palavra é Cristo. A palavra é Cristo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.